Fala meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário, beleza? Vamos pro vídeo. Perguntaram, né, o que eu prefiro, se é vencer ou jogar bem. Eu prefiro vencer. Prefiro vencer jogando bem, mas sempre se puder escolher, a vitória ela é a coisa mais importante, né, para uma equipe. Os resultados dão confianças, por mais que hoje não tenha sido o melhor jogo coletivamente ofensivo da equipe, mas sim foi um jogo muito bom para alguns jogadores que precisavam ganhar confiança, recuperar ritmo, se sentir confortáveis dentro do campo, e alguns jogadores foram crescendo com o passar dos minutos, e isso é importante. Essa vitória, eu sempre falo, não é fácil ganhar. Não é fácil ganhar de ninguém. Não é fácil ganhar no Brasileiro, não é fácil ganhar no Campeonato Carioca, muito menos na Libertadores. Cara, é sempre bom estar ganhando fora de casa, ainda mais na competição dessa Libertadores. Muito feliz pelo gol, mas mais feliz ainda pela vitória e sair com os 3 pontos fora de casa. Não, sem dúvida nenhuma, isso fortalece, dá confiança pro grupo, por mais que nós já estejamos com muita confiança. Mas agora é trabalhar pro próximo jogo. E a gente tem números do Juninho aí, garantiu 2 vitórias. Em 2025 são 11 jogos dele, 4 como titular, 35 minutos por partida é a média e 2 gols contra a Fluminense e ontem contra o Deportivo Táchira. E o Felipe Luiz, professor Felipe Luiz, dizia ali na entrevista coletiva pós-jogo que foi importante para alguns atletas ganharem confiança. Podemos dizer que um deles é o Juninho, Mari? Sim, podemos dizer. É um gol importante, né? Numa partida em que o Flamengo estava com muita dificuldade. O Felipe Luiz falou que foi surpreendido com a linha de 5 jogadores atrás do Táchira, mas talvez, né, o Flamengo encare isso mais vezes em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, enfim. E sem Gerson, sem Arrascaeta, com muita dificuldade de circular essa bola, de tentar movimentar essa linha defensiva. Então, lá no minuto 56, que o Felipe troca a lateral, coloca o Juninho, também coloca o Alan, e aí a jogada trabalhada começa com o Cebolinha, passa pelo Alexandre, e aí volta no Cebolinha para o cruzamento, e o Juninho, muito bem posicionado ali, acompanhando toda a jogada do início, faz o 1-0. Então, acho que quando o Felipe ele cita a importância da partida para o lance do gol, o Cebolinha se esforça, acho que é a primeira vez que ele busca, de fato, essa linha de fundo para cruzar. O Bruno Henrique tem um desvio, né? A participação crucial dele para o Juninho finalizar de ombro, de peito, enfim. E aí, acho que o Alan também foi bem depois, em algumas intervenções que ele teve. Foi um jogo difícil para o Flamengo, mas nesse momento a vitória conta muito. Professor, eu lembro de você falando, desde o ano passado, em relação ao Botafogo, você falava assim: pô, o Botafogo, uma coisa que o Botafogo não precisa é ponta, é jogador dos lados de campo, lembra? Mas ontem o Flamengo começou o jogo com Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo. Óbvio, Bruno Henrique, posicionamento diferente. Luiz Araújo às vezes é ponta, às vezes não é, mas enfim. Começou cheio de ponta o Flamengo. Gente para fazer jogada pelo lado não faltava. Né? Mas também por força da circunstância de escalação. Em condições normais, você teria Gerson, você teria Arrascaeta, que fizeram falta, sim. Eu acho que a grande questão é que o adversário é um adversário bem mais fraco do que a média dos adversários de Libertadores. Então, o Flamengo deve ter mostrado um pouquinho mais de rotação. A rotação do Flamengo foi outra, né? Nem pareceu o Flamengo do Felipe Luiz no sentido da rotação. Lembrou muito momentos do Tite ontem. Não é? Parece que voltou, em alguns momentos voltava ao titismo que o rubro-negro tanto execrou. Mas foi o suficiente, a gente viu pelo discurso aí. Todo mundo valorizou a vitória. O Felipe Luiz é um cara muito legal, porque ele não fica falando um jogo que a gente não viu, né? São dele. Ele coloca o dedo na ferida mesmo, em relação ao que tem que melhorar, numa boa, tem moral para isso. Então foi um resultado suficiente. Acho que o que chama a atenção é que é contra um adversário que, apesar dos desfalques do Flamengo, apesar de toda essa situação, o Flamengo poderia render mais, não rendeu, até isso o Felipe Luiz encara de frente, falou, não é sempre que a gente vai jogar bem, não é sempre que a gente vai jogar do jeito que quer. E não fica inventando desculpa, né? Ele tem razão em relação ao moral dos jogadores. O Juninho, por exemplo, ele consegue ontem o gol que ele estava perseguindo já há um bom tempo. O jogo contra o Internacional,
ele perseguiu esse gol aí, desse jeito, ele perseguia de cabeça, acabou fazendo de ombro. Mas é uma jogada que ele estava presente lá há muito tempo e ontem deu sorte porque botou o pé no campo, não só sorte, né? Uma questão também de posicionamento, precisava o cara ali. Então, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, como se diz, é só a primeira rodada. O Flamengo passa. O Felipe Luiz fala uma coisa muito importante. Ele diz que foi surpreendido pela linha de 5. Pelo número de jogadores atrás, porque ele viu um jogo, um número suficiente de jogos do Táchira, em que o Táchira não jogava com a linha de 5. Mas a postura não surpreende. Não. E mais do que a linha de 5, tinha uma linha de 4 muito próxima da linha de 5. O que dificulta demais o desenvolvimento do jogo que o Flamengo gosta. A propósito, por falar em Felipe Luiz surpreendido com o Táchira, ele foi perguntado na coletiva por uma jornalista, imagino venezuelana, deve ser venezuelana, né? Porque disse que pegou mal, repercutiu mal, quando ele disse, após o jogo contra o Internacional, que não sabia nada do Táchira e queria estudar o Táchira. Ele explicou, ele falou, olha, eu trabalho assim, realmente eu me preocupo no jogo da vez e depois do jogo com o Inter é que eu fui estudar mesmo o Táchira e tal. Deve ter estudado muito, ainda assim foi surpreendido, hein, Eugênio? Então talvez não estudou o suficiente, né? Porque... Ou o técnico do Táchira mudou tudo? Não, é o que o professor falou. Não é comum o Táchira jogar com linha de 5. Ele não faz isso nos jogos regulares do campeonato venezuelano. Porque normalmente não precisa, lá ele é grande. Lá ele é o campeão. Ele é o time que vai para cima do adversário. Só que ontem a diferença técnica do Flamengo é muito grande. Então, e isso acontece com inúmeros clubes na América do Sul. Quando vão enfrentar os brasileiros, peraí, muda tudo, bota uma linha de 5 aqui, 4. Aliás, o sistema com 3 zagueiros é o sistema mais usado no futebol de Libertadores. Está lá no anuário da Libertadores, que a Conmebol faz todo ano, o anuário que traz todas as estatísticas do torneio, e eles fazem sistemas mais usados, tanto na fase ofensiva, você tem 3 zagueiros, quanto na fase defensiva, aí passa para 5, né? Fase ofensiva com 3 zagueiros usados saindo, fase defensiva com uma linha de 5 atrás. Isso acontece muito em Libertadores, é o sistema mais usado. Então não pode ser uma surpresa o Táchira mudar o seu esquema de jogo para enfrentar o Flamengo. Isso o Felipe deveria imaginar. Outros clubes que não jogam normalmente com linha de 5 vão jogar, porque vão ter que se defender de um time que é o mais poderoso. O Flamengo hoje é o time que entra na Libertadores como o maior favorito. Então, no Brasil, né, Eugênio? Ele acabou de enfrentar um adversário que recuou um volante para segurar o time dele. Então vai ter que lidar com isso. A grande questão é que o Flamengo, você citou, né, Abel? Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Cebolinha. De origem, todos são pontas. Nenhum deles é centroavante, nenhum deles é meia. São jogadores que trabalham muito em cima do quê? Do 1 contra 1 e velocidade. Se você baixa as suas linhas, bota 5 e 4, você não dá essa oportunidade para que eles exerçam essa característica principal que tem. O que o Flamengo precisa? De meias. Não teve os meias. A bola não saiu com qualidade do pé do De La Cruz, de quem se espera um bom passe, ele não conseguiu achar, e nem do outro armador do time, que é o Léo Ortiz, lá atrás. Então, até porque esses jogadores de frente não se movimentavam para dar opção, eles ficavam muito estáticos, e o jogo ficava lento demais. Teve momentos que ficava no pé do Ortiz, ele parado, olhando, os caras olhando para ele, os jogadores do Flamengo parados também, e nada acontecia. Um ritmo muito lento. E é justamente por isso que eu falei, que lembrou em alguns momentos o que foi o Tite ano passado, que era um time parado, estático, que não se movimentava, que não buscava alternativas. Eu acho que tem um pouco de estar jogando fora de casa, num gramado que ele não está tão acostumado, num ambiente diferente. Mas não foi o Flamengo da energia que a gente tem visto com o Felipe Luiz. Foi um time mais travado. O porquês, os motivos, a marcação dificultou, mas... Se a marcação dificulta, você vai para cima, é mais agressivo, se movimenta mais, sai da sua posição, inverte. E o Flamengo fez muito pouco isso. Foram pouquíssimas as oportunidades de gol. Tanto não é que foi 1-0 assim, perdeu 4, 5, não. O gol sai de uma movimentação do Cebolinha. Sim. De que ele busca o centro, de que ele, enfim, se coloca ali numa zona desmarcada. E outra questão, né? Ele tira o Juninho do banco.
O Juninho tem sido esse cara que joga por dentro junto com o Bruno Henrique. Foi assim contra o Inter, né? Na ausência do Arrascaeta, não tem o meia, então ele coloca 2 atacantes ali. Até contra o Inter, o Bruno saindo muito mais e o Juninho mais presente na área. Ontem nem isso. Ontem ele botou o Luiz Araújo um pouco mais por dentro. Às vezes entrava o Michael, às vezes entrava o Luiz Araújo. Que aí tem ainda menos capacidade de gerar futebol, de gerar situações de gol. De todos, eu achei o Michael com a maior dificuldade de entendimento, de execução, enfim. Porque não é fácil, não. Exato. Agora, pensando se Felipe Luiz, de fato, pensou nesse Táchira com a linha de 4, aí sim fazia muito sentido, né? Você ter esses 4 jogadores de frente para atacar essa última linha, que minimamente no mano a mano ali, a qualidade é impressionante. Mesmo que sejam pontas, você vai afastar essa defesa, você vai dar o centro do campo para o De La Cruz chegar, para os jogadores tentarem atacar esse espaço, mas, de fato, dificultou a possibilidade do Flamengo e eu acho que de execução também dos jogadores, né? Sai muito da característica, exige uma outra mecânica, uma outra dinâmica de jogo, então o Flamengo passou dificuldades. Ontem ganhou mais pelo excedente que tem, numa noite em que nada dá certo, ou pelo menos não dá certo como deveria dar. A jogada em que o Cebolinha consegue ir no fundo, que o Bruno Henrique dá aquela jogada característica dele, procurando alguém, e você já tinha o cara mais de referência para fazer o gol, foi o que bastou para vencer esse adversário. O que me assustou foram os minutos finais, porque nos minutos finais, quando o Táchira desmonta a linha de 5 e passa a jogar com 2 na frente, o Táchira chegou a ameaçar. O Flamengo podia ter tomado o empate num chute, num dos últimos chutes do jogo, que foi um negócio... Se sai o Balsa e o Cano, que vinham sendo titulares até pouco tempo. Se sai esse gol aí, a gente podia estar com outro discurso agora. E eu pergunto o seguinte, se o Táchira, que não costumava jogar assim, fez essa linha de 5 e tal, tentou se fechar mais contra o Flamengo. O Internacional, que não costumava fazer isso, fez isso contra o Flamengo. Quem não vai fazer? Hã? E qual que é a solução? O que o Felipe Luiz tem que pensar? Porque ninguém vai sair de peito aberto e todo faceiro contra o Flamengo, salvo raras exceções. E aí, quando ele não tem Gerson e nem Arrascaeta, será que vem muito mais dificuldades? Logo ele terá Pedro, já estamos em abril. Acho que é uma outra situação. Eu acho que esses adversários também fazem essas linhas com certas diferenças, com perdão da má palavra, com certas nuances. A linha do Táchira, de 5, na prática era quase uma linha de 9, porque tinha os 5 e os 4. A do Inter, ônibus em frente à área, estacionado. A do Inter permitia um certo entrelinhas ali, até porque, por característica, o Inter é mais forte que o Táchira, né? Também vai sair para jogar. Ali dava jogo. Tanto que eu gostei mais do Flamengo contra o Inter, apesar da dificuldade que o Inter ofereceu, do que contra o Táchira. Você vê como esse tarde de futebol é danado, porque, na prática, a diferença entre Flamengo e Táchira é quase daqui na Lua. Em relação internacional não é, mas o Flamengo desenvolve um jogo melhor contra um adversário até mais difícil do que desenvolveu ontem. Mas eu acho que passou, e o Felipe Luiz falou uma coisa na coletiva que pode ser benéfica para o Flamengo. É claro que eu não sei se o Táchira vai ter a mesma motivação contra todos os adversários. Por exemplo, quando pegar a LDU, mas o Felipe Luiz falou, aqui não é todo mundo que vai sair com os 3 pontos. Isso pode ser benéfico para o Flamengo. Mas isso é histórico, né? Os jogos com o Táchira lá, normalmente são difíceis. Sim. Quando sai, ele não oferece a mesma resistência, mas a gente tem falado isso. Provavelmente vai tirar ponto de alguém no jogo de lá, Central Córdoba ou da LDU, que já perdeu ponto contra o Central Córdoba. O Flamengo é o favorito do grupo, indiscutivelmente. Eugênio, para você, o Juninho está surpreendendo em termos de adaptação, mais rápido do que esperava ou normal para você? Acho normal. É um jogador que veio para compor elenco, que veio para ser uma alternativa. Ele não é titular do time, diante dos desfalques. Ontem não teve o Plata também, que é um jogador que tem sido muito importante para o Flamengo. Qualifica muito o time quando, por exemplo, qualificou quando entrou contra o Inter no segundo tempo. Não teve o Wesley, que é um jogador que ataca muito pela direita, chega no fundo, dá essa amplitude. Então, foram muitos desfalques ontem. O Juninho, ainda assim, ficou no banco. Sem Gerson, sem Plata, só para falar dos homens de ataque. Já está sem o Pedro há muito tempo,
Ainda assim, o Juninho fica no banco. Só que quando entra, faz o gol. Contra o Inter, ele não fez os gols que poderia ter feito. Então, é um jogador que tem suas qualidades, é um jogador que se posiciona muito bem na área, é veloz, tem impulsão, mas não dá para dizer que fez o gol ontem, beleza. Que surpreende, que é um jogador que está preenchendo um espaço de elenco para o qual ele foi contratado, sabe? Você vai ser um reserva aqui que de vez em quando vai entrar. Agora, não entra mal, entra dando velocidade, dando pegada. Ele não pede espaço no time, entendeu? Quando tiver todos os titulares, ele vai ficar no banco. Eu sempre ouvi nos comentários, desde que ele foi contratado, inclusive do nosso amigo André Donk, quando estava aqui, porque o Donk, ele tinha comentado os jogos do Juninho, se eu não me engano, no Karabakh. Na Liga Europa, Europa League, né? Sim, contra o Leverkusen. E falando, contra o Leverkusen, né? E dizendo que ele é um centroavante, mas que não é tão fixo, que sai para jogar, que não sei o quê. Ele se transformou no centroavante. O gol dele de origem ontem, era ponta. Foi de o centroavante. gol dele é assim, do centroavantão típico. Colocação dentro da área, de oportunismo, não é? É aquela velha questão que eu sempre debato lá com o seu Dario. O seu Dario acha que tem que jogar sempre com centroavante. Seu pai. Time sem centroavante não adianta. Mas seu Dario... E não só ele, vários técnicos. Sim, eu já acho que tem que ter alguém ocupando a função do centroavante. Então, se você tem o Pedro, você joga sempre com o centroavante. É isso, se você não tem... ele complementou perfeitamente. Se a jogada, o gol só saiu porque tinha alguém naquela posição. Que ainda tinha que não seja o cara fixo. Porque passou a ter dois, né? Porque exatamente. ele não tirou o Bruno Henrique da área. E aí o Bruno Henrique dá a raspadinha para a cabeçada. Porque quando você tem 3 zagueiros... É bom que você tenha 2 homens dentro da área, senão vão ser 3 jogadores marcando um só. E até bom que não seja. O Bruno Henrique nunca vai fazer nada. Aí quando você divide a atenção da zaga, tem mais chance de fazer o gol. É bom que ele não seja esse cara fixo, que ele participe do jogo. Mas às vezes é bom que ele seja, como ontem. Em momentos do jogo. Em momentos do jogo que pedem isso. Não é o cara que fica estático lá, você fica jogando com um a menos. Eu acho que... E esse rapaz tinha uma lupa desse tamanho em cima dele, né? Para ele virar piada era isso.